Olá galera, tudo bem? Como estão? Tranquilos? Que bom saber que estão bem. Eu estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre a matéria de revisão da nossa prova de História. A nossa prova de História vai falar muito sobre memórias de um povo e lembranças de um povo. E para isso é bom a gente recordar como é que as lembranças de um povo, essas lembranças aconteceram, foram preservadas. Podemos dizer que de início toda a memória de um povo foi preservada pela oralidade, pela fala, pela maneira como se contava as histórias, se relatava as coisas que aconteciam. Com o passar do tempo, o homem viu que havia necessidade de fazer registros um pouco mais fidedignos, principalmente um pouco mais duradouros, já que de repente aquele que vivenciou a história com o tempo iria morrer. Por isso então ele começa a fazer desenhos chamados de desenhos rupestres. Esses desenhos eram desenhos feitos na rocha, em pedras e se mantiveram por um longo tempo. Só que esses desenhos eram desenhos que não contavam toda a história como era. Haviam detalhes que não dava para se saber no desenho. Por isso o homem inventa ali uns símbolos, chamados posteriormente de letras. No nosso caso, as nossas letras vêm do alfabeto latino. Então, a partir do momento que faz a invenção da escrita convencional, usando letras, a nossa história começa a ser agora registrada de maneira mais fidedigna. Mas o que dizer dos surdos? Esses também precisavam conversar. Foi aí que no Brasil surge a língua brasileira de sinais, que utiliza, além de mímicas, alguns sinais bem específicos para descrever aquilo que eles estão pensando. Mas tem algumas curiosidades bacanas a respeito da linguagem, da preservação dessa linguagem. Por exemplo, alguns historiadores eles dizem que acreditam, principalmente aqueles ligados à igreja, que tudo começou na época dos homens lá do passado, que foram viver numa torre chamada de Babel, criada por um personagem que era Nimrod, neto de Noé, que queria fazer todo mundo ficar junto. Mas Deus, como não tinha este propósito, confundiu a língua deles e os espalhou por toda a face da terra habitada. Portanto, foi aí que começam as diferenças nos idiomas. Uma outra curiosidade interessante. Você sabe dizer qual é a língua mais falada no mundo? Se você pensou num olhinho puxadinho, sim, é a língua dos chineses. O mandarim é a língua mais falada no mundo, pelo número maior de pessoas. Segunda língua, o hindi, a língua oficial da Índia. E a língua portuguesa? Bem, a língua portuguesa está em 7º lugar. Mas você sabia que, na verdade, a língua mais popular é o inglês? Sim, o inglês é a língua que no mundo todo, basicamente quase todos aprendem a falar ela. Agora, por que é importante saber disso? Porque quando a gente sabe como foi que a memória popular foi preservada, a gente consegue compreender os períodos históricos que estamos vivendo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas quando chega a família real aqui no Brasil, fugida lá da guerra contra a França, ela resolve modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Isso significava pavimentar ruas, criar chafarizes, também ter uma vigilância sanitária. Enfim, muita coisa bacana eles fizeram modernizando assim.
Um outro fator também é que a gente começa a compreender por que hoje existe tanta exclusão e tanta intolerância cultural, religiosa e racial. Por exemplo, os quilombolas hoje eles têm que lutar para conseguir manter as suas tradições. Por quê? Porque infelizmente as pessoas não têm respeitado mais eles. Então vamos relembrar tudo? Oralidade, pinturas rupestres, escrita convencional, libras como alternativa para os surdos. Curiosidades, idioma mais falado, mandarim, segundo mais falado, o hindi, língua portuguesa em sétimo e o inglês, o idioma mais popular do mundo. Tudo bem? Beijo para vocês. Tchau. Fui!